O informe do Procurador-Geral da República, apresentada esta quarta-feira na Assembleia da República, surge no momento em que existem preocupações sobre a eficácia da justiça no combate a crimes complexos. O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, é a entidade que dirige a instrução preparatória, tem como auxiliar o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que coadjuva as autoridades judiciais na realização das finalidades dos processos, resultante da revisão da Lei do CERNIC em 2025. Neste contexto, o Ministério Público intensificou investigações ligadas ao crime organizado, com enfoque em redes de tráfico de drogas, branqueamento de capitais e crimes transnacionais. O progresso que registramos resulta em grande medida da atuação coordenada entre o Ministério Público, o CERNIC, PRM e outras entidades que integram o sistema de justiça criminal. Este progresso, que é encorajador, traduziu-se, entre outros aspectos, no reforço da capacidade investigativa em processos relacionados com a criminalidade organizada, desmantelamento de redes criminosas envolvidas em diversos tipos de ilícitos, aumento do número de casos esclarecidos e submetidos à justiça e maior conexão entre a investigação criminal e a instrução processual dirigida pelo Ministério Público. Durante o ano de 2025, o Ministério Público intensificou investigações ligadas ao crime organizado, com enfoque ao combate ao branqueamento de capitais e ao tráfico de drogas. Estas atividades não apenas geram elevados lucros para os criminosos, mas também alimentam as respectivas redes que se reinventam e se expandem, explorando fragilidades institucionais. A crescente sofisticação das estruturas criminosas exige uma abordagem cada vez frente a suspeitos tendo sido julgados e condenados em 14 arguidos apenas que vai. O combate ao crime organizado. Ok, saudações pessoal. Partilhei há pouco convosco um trecho ali da reportagem do MBC. É preciso citar aqui a fonte, senão vão me denunciar. Mas também são meus amigos, os colegas lá da MBC, não vão fazer nada. Mas pronto, é sempre bom citar, não é? Estava aqui a passar um trecho do vídeo do canal MBC. Para vocês que já estão aqui, peço que partilhem esta live para que cheguem mais pessoas. E vamos falar um bocadinho da saúde do nosso país, tal como a descrição deste vídeo nos antecipa, não é? Prontos, eu penso que uma das piores coisas, eu tenho sempre dito isso, uma das piores coisas que nós podemos ver é um governo que de forma constante tenta chamar o seu povo de burro. Mas ainda não temos nem 100 pessoas na live. Se não chegarmos 100 também não vejo a razão de que estar aqui a falar. Se as pessoas preferem estar em lives, a acompanhar raparigas, a mexer traseiros, então que vão lá. E não vamos estar aqui a falar para as paredes. Vamos lá partilhar este conteúdo, a chegarmos até mínimo 100 pessoas a acompanhar. Então depois eu continuo. Se eu notar que não há aqui nenhuma vontade de se discutir a saúde do país, vou deixar para uma outra ocasião, em que as pessoas efetivamente tenham interesse em saber como é que o país funciona. Porque existe um esforço, por um lado, de se tornar o povo moçambicano ainda mais analfabeto do que o sistema de educação conseguiu fazer. Porque uma das formas mais eficazes de te tornares um povo ignorante, dos seus direitos, para as pessoas não reclamarem os seus direitos, é justamente provendo uma educação podre. Infelizmente, os países africanos, do qual Moçambique não é exceção, aliás, se calhar somos até os precursores neste processo, somos nós que trouxemos esta forma de governação aos demais. Digo se calhar, é que o nosso sistema de educação, infelizmente, deixa muito a desejar. Alguns mais corajosos dizem até que no tempo colonial havia mais rigor na educação do que existe nos dias que correm. Crianças da 4ª, 7ª classe não sabem ler. Crianças da 10ª, 12ª não sabem escrever. Crianças do ensino secundário não sabem contar. Portanto, logo a gente percebe que há aqui um plano infeliz. Ou não existe nenhum plano.
Porque uma coisa é dizermos há um plano de se tornar a educação uma educação ineficiente, mas também podemos dizer que não existe nenhum plano para a educação. Só a ausência de um plano para o sistema de educação em si já significa que a educação será deficiente. Portanto, é preciso que isto fique bem claro. Nós outros temos um compromisso com a verdade e não nos vamos calar diante dela. Nós vamos falar e nós vamos despertar as mentes das pessoas para aquilo que acontece no país. Se vocês prestarem atenção, há cerca de um mês, quase um mês, Manuel Chang voltou a Moçambique. Este é o ponto número 1. Antes de eu entrar para falar do procurador Letela, que infelizmente veio ao público e mentiu, primeiro eu vou vos dizer que há uma tentativa desesperada de se ofuscar a vinda de Manuel Chang a Moçambique. Meus amigos, vamos lá voltar para o ano de 2015, quando o país entrou numa crise financeira sem precedentes. 2015, mano. Quando despoletou o caso das dívidas ocultas. Vamos lá recuar um pouco para 2015. Eu me lembro muito bem, eu estava a trabalhar num colégio e o que eu recebia, eu costumo comentar aqui com a minha família, com a minha esposa em particular, o que eu recebia sempre restava para outro mês. O meu salário sempre tinha a capacidade de, e não era tanto, mas conseguia restar para o mês seguinte. Por quê? Porque o dólar estava a 30 meticais. O dólar estava a 30 meticais. O chapa não devia chegar a 10, acho que era 7,5. O açúcar também andava por aí aos 30, 25 meticais o quilo. O saco de arroz abaixo de 500 meticais. Estou a falar de 20. Nessa altura eu consumia, penso que era 25 quilos que eu comprava para o mês todo. Eram por aí 450, 500 meticais máximo. 25 quilos de arroz. Portanto, se não estiver equivocado, eram 10 quilos, já não me ocorre aqui muito bem, mas eu lembro que pagava 500 meticais. Portanto, com o andar do tempo, ao despoletar-se das dívidas ocultas, o país entrou numa crise, o FMI parou de injetar dinheiro, tal como o Banco Mundial, quaisquer instituições de Bretton Woods e outras, pararam de confiar em Moçambique e alertaram para uma crise devido, portanto, à falta desta injeção ao nosso orçamento. Ensinaram-nos que temos que arregaçar as mangas, o combustível começou a subir, pese embora subiu de forma exacerbada, porque até países que não têm porto como Malawi, sabemos que o combustível está abaixo do nosso preço. Isso podem chamar quantos intelectuais quiserem, isso não faz sentido. Logo, é prenúncio de uma roubalheira. Conseguimos logo entender, o mais analfabeto moçambicano consegue perceber que estamos a ser roubados. Estamos a ser roubados, meus senhores. Partilhem esta live, por favor, que vocês estão aqui de forma egoísta, não querem que os outros vejam este conteúdo. Partilhem a live. Portanto, esta situação das dívidas ocultas, que deitou abaixo todo o esforço de jovens, de homens e mulheres, adultos e crianças, porque até criança trabalha neste país por causa da miséria. Quem nunca cruzou com uma criança a vender amendoim nos semáforos, na via pública? Portanto, todo este esforço foi por água abaixo por causa de um esquema de corrupção que apenas alimentou uma minoria. Um grupinho de gente é que saiu a beneficiar deste esquema. Ninguém foi preso. As pessoas que andavam por aqui, o crime foi publicamente denunciado, ninguém foi preso. Já no ano de 2018, dezembro de 2018, quando, numa tentativa de viajar a Dubai, com um projeto ambicioso de abrir um banco, o antigo ministro das Finanças, com os seus dólares, com os seus milhões de dólares, pretendia seguir viagem para Dubai, é neutralizado pela Interpol e a polícia sul-africana. A partir deste acontecimento, Moçambique começa uma batalha legal junto à vizinha África do Sul. E vou-vos explicar porquê que a Operação África do Sul falhou. Entendam isto. O sistema judiciário sul-africano é maioritariamente controlado por brancos. É um sistema que foi herdado do antigo sistema do apartheid, porque naquela altura os negros não tinham acesso às escolas e às universidades.
eram relegados às terras áridas chamadas de Bantustões, em que se concentravam os negros na África do Sul. Por causa deste atraso intelectual acadêmico, os sul-africanos de cor negra como nós não tiveram acesso à educação de forma convencional, tal como tiveram os brancos e outras raças como os indianos, os chineses, os asiáticos, de uma forma mais resumida. Os negros eram colocados no último plano. Não é à toa que hoje quem reclama a xenofobia são os negros, porque acreditam que quem está a lhes tirar emprego são os negros de outros países e esquecem que quem detém portanto, a maior percentagem das grandes indústrias e das multinacionais sul-africanas são brancos. Eles não conseguem fazer esta matemática justamente por causa deste analfabetismo que foi imposto pelo apartheid. Mas não é sobre o apartheid que vim aqui falar. Só estou a dar-vos aqui uma pequena explicação, porque eu conheço muito bem a África do Sul, é o país no qual eu me formei, no qual vivi por vários anos, por décadas. Portanto, para vocês entenderem de onde eu estou a vir e porque é que Manuel Chang não foi extraditado para Moçambique, não voltou para Moçambique, no caso. Foi até vontade do ANC, que é um partido irmão da Frelimo, que Manuel Chang viesse a Moçambique. E o partido tudo fez, mas os poderes na África do Sul, diferente de Moçambique, estão separados. O poder executivo é poder executivo, o poder judicial é poder judicial, o quarto poder, quer dizer, cada uma destas forças, o poder legislativo, cada uma destas tem o seu devido lugar e é comandado, portanto, pelas pessoas que foram legitimamente indicadas para tal. Então, por causa disto, obviamente que com esta independência do judiciário, que já disse aqui, é comandado por gente branca. Eu mesmo estive no julgamento de Manuel Chang. A juíza era uma indiana, a Sagra Subroyan. A procuradora-chefe era uma branca, Elivara Dutoy. Portanto, era tudo isto um sistema controlado por gente de outras raças que não tinham nada a ver com Frelimo ou ANC. É por isso que qualquer recurso que... A gente só estava ali a rir-se daquilo. Porque nós já conhecemos o judiciário. Eu já conheço o judiciário sul-africano. Eu já conheço a justiça sul-africana. É um sistema no qual eu cresci. Vivi lá a minha adolescência, a minha juventude. Eu cresci dentro daquele sistema. E eu conheço, sei como é que funciona. Já acompanhamos vários casos. O próprio Djup Maruhani, um cantor famoso que atropelou crianças ali em Soweto a fazer drag racing, que é aquilo que chamam de rally, na zona habitacional. Matou 3 ou 4 crianças. E foi preso. Um famoso, aqui em Moçambique, devia ter peso do Mr. Bao. E nós sabemos que aqui em Moçambique quem tem peso não responde judicialmente, porque até que ultimamente as coisas estão a mudar um pouco, mas a gente conhece o histórico, né? Até às vezes fazem uma novela só para nos tapar a vista, mas depois as pessoas saem. Por quê? Porque as pessoas que estão no nosso judiciário, as pessoas que estão nas PGRs, as pessoas que estão no Gabinete Central de Combate à Corrupção, as pessoas que estão nos Tribunais Supremos, é tudo gente indicada por, portanto, alcunha política. Todos estes senhores aqui estão a serviço do Partido Frelimo. Ou então estão a serviço do governo de dia. É por isso que eles não têm autonomia. É por isso que o moçambicano não tem... O moçambicano foi despido do seu direito de opinião. O seu direito à liberdade de expressão. Eu, um paupérrimo jornalista que nada tenho. Eu sou um paupérrimo jornalista que nada tem. Tenho mais voz neste país que um procurador-geral. Eu tenho mais voz neste país que um juiz. Eu tenho mais voz neste país que um advogado-chefe com carteira da ordem. Eu tenho mais voz neste país que alguns líderes da oposição, porque estão todos a comer na mão do mesmo sistema que às vezes dizem estar, portanto, atentos para julgar ou para condenar, mas não estão. Não estão. Por causa destas alcunhas das quais eu falava, por causa destas amizades todas que aqui existem. Perdão. Portanto, é isto que vocês devem perceber que estão-nos a brincar. Em Xangana disse o Changaína. Para aqueles que percebem Xangana. Eles estão a brincar connosco. Bajalanati, isso é Zulu, para quem sabe falar Zulu. E eles spielmet ons em Afrikaans. Eles estão a brincar connosco. Portanto, é preciso que vocês fiquem atentos no vosso país. Este entretenimento que vos é oferecido assim à bandeja é tudo para vos distrair. E esta juventude, mais uma vez, eu vi há semanas, por conta de uma fotografia, eu vi toda a sociedade a acusar-me de ser do Partido Frelimo.
e os jovens chamavam-me forquilha, etc. Isso não é problema, isso não é problema. Até aqui para mim está tudo bem. O problema é que a mesma vivacidade que vocês têm de até editar a minha credencial e colocarem lá, portanto, questões partidárias. Vocês não têm a mesma destreza, não têm a mesma inteligência, não têm a mesma sagacidade para ver que o vosso país está a afundar por debaixo do vosso nariz. Vocês não conseguem ver que estas agendas todas estão a ser desenhadas milimetricamente para poder vos tapar a vista, enquanto os nossos recursos estão vendidos à miséria para os próprios grupos de interesse que depois pagam subornos às pessoas que estão a afundar o país. Tudo isso vocês não conseguem ver. Então, para mim é muito preocupante. Voltando à questão da África do Sul, para vocês perceberem porque que Chang não foi extraditado para cá. Aqueles brancos que controlam o judiciário ainda têm certa raiva do partido ANC. Porque, da mesma forma como em qualquer país, quando há mudança de regime, o regime que é afastado tenta de tudo para voltar. E não foi diferente com o governo do regime separatista do apartheid. Depois de ser removido e foram introduzidas em 94 as primeiras eleições democráticas multipartidárias na África do Sul, o Partido Nacionalista, este que, portanto, controlava o Partido Nacional, National Party, vem do inglês, tenta desesperadamente voltar ao poder de forma camuflada. Uma das pessoas, ou um dos partidos que representa a maioria branca é a Aliança Democrática, que é a DA. Então, estes senhores não têm nada a ver com a ANC ou estes partidos aqui em África. Estes partidos estão mais voltados para o Ocidente. Têm a ver com questões da Inglaterra, questões dos Estados Unidos. É por isso que o partido da Aliança Democrática, que é a DA, de Helen Zille, foi a Helen Zille, portanto, a mentora desta formação política, uma antiga jornalista. A política proeminente sul-africana já está na faixa dos 70 anos, mas é uma senhora bastante inteligente, muito querida na África do Sul, principalmente na ala branca. Porque, como sabeis, a África do Sul tem, penso que é a maior população de brancos no continente africano. Sem falar da região do Maghreb, que eles têm uma mistura árabe, estou a falar de brancos de origem europeia. Na África do Sul é o país africano com uma presença muito expressiva de gente branca. Portanto, aquele partido é muito forte, porque não só tem brancos, há negros que já passaram por aquela formação política, há os mulatos, chamados coloureds, e também há os indianos, então fazem daquilo uma formação política bastante forte. Então, por causa disto, não houve aqui nenhum interesse do judiciário sul-africano de mandar Manuel Chang para cá. Mas Moçambique desesperadamente gastou balúrdios, contratou firmas bastante fortes, das maiores firmas de advocacia da África do Sul, BDK Attorney, que é, portanto, quem quiser pesquisar depois pesquisa, das firmas mais conceituadas, poderosas e com casos muito fortes já resolvidos na vizinha África do Sul. Portanto, tudo isto de balde, tudo isto foi em vão. Não se conseguiu trazer Chang a Moçambique. Então, se havia da parte de Moçambique este desespero, e dizia-se que havia-se de esclarecer o caso das dívidas ocultas, que há pouco falei, que afundou o nosso país numa crise financeira sem precedentes. Então, se havia este desespero todo, agora que se tem Manuel Chang nas mãos, o que é que o nosso governo nos diz? O nosso dinheiro foi gasto. Balúrdios. Vocês sabem quanto é que é para contratar a BDK Attorney? Sabes quanto é que é para contratar essa firma de advogados? Vocês não têm ideia dos milhões que se gastou ali. Vocês simplesmente não têm ideia. Portanto, se este dinheiro meu, seu, foi gasto para contratar estes advogados da classe superior na África do Sul para a defesa de Manuel Chang e consequente extradição a Moçambique, e tudo foi em vão, então nós merecemos uma resposta do governo, agora que Chang está em solo pátrio, deste processo. E agora estamos a ouvir o procurador a dizer que está à espera, portanto, dos seus homólogos americanos de uma certidão, penso que é o veredito final, alguma coisa que venha dos Estados Unidos em relação ao Manuel Chang. Mas Manuel Chang não é americano.
Manuel Chang é moçambicano. Manuel Chang, antes de lesar os Estados Unidos, lesou os moçambicanos. Portanto, nós como moçambicanos merecemos respostas. E esta resposta não depende dos Estados Unidos. Sendo um país sério que Moçambique diz ser, sendo o presidente Chapo um presidente jovem, jurista, e que havia de mudar, porque quando o Chapo entrou no poder, eu disse às pessoas que não ia mudar nada, por causa da própria Frelimo, não havia de haver aqui qualquer mudança. As pessoas chamaram-me nomes. Mas eu estou aqui de novo para vos dizer que não está a mudar nada. Eu não estou a sentir a juventude deste senhor. Não estou a sentir, portanto, o facto de ele ser um jurista. Eu não estou a sentir nada. A não ser uma repetição daquilo que vimos nos governos anteriores de Sua Excelência Genghis Khan, Sua Excelência Presidente Guebuza, Sua Excelência Presidente News. Eu não estou a ver nada. O único distinto aqui, pelo menos quanto a mim, é Samora Machel. Quanto a mim. Quanto a mim. Não tinha... Eu nasci 2 anos depois da morte de Samora. Não quero aqui falar de coisas que eu não sei. Por isso, quanto a mim. Porque há alguns críticos que também têm as suas próprias observações. Mas quanto eu estou a ajudar apenas os feitos, eu conheço que a Igreja reza. Não estou aqui a ovacionar a ninguém por... Vocês sabem que eu não recebo subornos de ninguém. Não estou aqui a ovacionar a ninguém por interesse ou por algum tipo de ganho. Estou a falar daquilo que a história reza, daquilo que eu sei. Mas também devo dizer, dentro desta mesma história, que também houve lá os seus pecados. Tem que ser dito. Nós somos moçambicanos, essa é a nossa história, esse é o nosso país. Então nós vamos falar dos nossos problemas, sem medo. We don't care. We're going to talk about these issues. Doa a quem doer, nós vamos falar dos nossos problemas. Portanto, é preciso ficar bem claro que eu já tinha dito que não havia de haver aqui nenhuma diferença, nenhuma mudança, e de facto não está a haver. Porque se realmente este senhor presidente fosse sério, se realmente estivesse comprometido com a causa, primeira coisa, Xanga chegar aqui, nós tínhamos uma conferência de imprensa. Quer dizer, então neste país quem merece falar é o pilha galinha, é o filho do pobre, quando é apanhado a assaltar as nossas casas, quando é apanhado a violentar as nossas irmãs, quando são apanhados ali a consumirem droga na Colômbia, são os únicos que merecem falar. São os únicos, é a única vez que a imprensa é convidada para vir aqui e ouvir, portanto, o respectivo depoimento, ou vir aqui entrevistar e saber das razões pelas quais estes homens estão a ser, portanto, processados. Os homens estão a ser processados. Mas nós queremos saber, efetivamente, sobre estes casos que realmente estão a afundar a nossa economia, que estão a deitar as nossas crianças sentadas no chão, a condenar as nossas crianças a sentarem-se no chão, que estão a deitar abaixo todo o esforço dos moçambicanos que acordam cedo para trabalhar e nada vem, que estão a fazer os jovens não terem acesso à habitação, porque é um grupo de pessoas que está a dilapidar os nossos recursos. Então, é este debate que a nós interessa. É este debate que a nós interessa. Para o procurador, hoje, me aparecer, não me traz nada substancial sobre o caso das dívidas ocultas. E o Manuel Chang até aqui não foi ouvido em Moçambique, depois de gastarem nossos rios de dinheiro a dizerem que queriam extraditá-lo para que o processo pudesse caminhar. Ensaiaram aqui uma série de detenções dos chamados intermediários no processo das dívidas ocultas, estes que, numa linguagem mais simples, seriam os nhonguistas. Ensaiaram aqui este tribunal, ensaiaram aqui este julgamento, cujas penas até hoje deixam muito a desejar, que ainda não estamos a compreender como é que um caçador furtivo, ou seja, acompanharam o caso de Navarra, apanhou mais anos de prisão do que necessariamente aqueles que afundaram o Estado, aqueles que dilapidaram os nossos recursos. Portanto, há aqui muita zona de penumbra, muita coisa que não se percebe neste país. Há muita palhaçada e tentar se colocar areia nos nossos olhos. Só que nós não vamos permitir que isso aconteça. É por isso que o jovem tem que ser consciente, tem que ler a informação, tem que assistir os telejornais, tem que ouvir as rádios do ponto de vista noticioso. Só que vocês gastam o vosso tempo, só querem ver meninas a mexerem no traseiro e coisas que não interessam, acompanham influencers que nada influenciam as vossas vidas. Por isso que não têm capacidade de abstração, não têm capacidade de cálculo, não têm capacidade de análise. Tudo que sabem só a promiscuidade que não leva a lado nenhum. Portanto, eu venho cá trazer este despertar, venho cá trazer este questionamento. Como é que o procurador-geral, Américo Julião Letela, vem ao público com a maior cara lavada, vir dizer que Elvino Dias foi assassinado por Anísio Satar?
Senhores, nós não somos burros. Isto foi no âmbito de uma série de acontecimentos. Quando nós precisávamos da PGR naquela altura, a PGR não se fez sentir. Eu vou-vos fazer um pequeno retrocesso aqui. Número 1. Haviam pessoas naquela noite que conseguiram filmar minutos depois daquele bárbaro assassinato, por volta das 23 horas. 19 de outubro de 2024. 19 horas. Alta noite, a caminho da madrugada. Ou foi 18 de outubro, logo ao amanhecer foi 19. Já veio a coincidir também com a morte de Samora Machel. Mas pronto, talvez isso não venha ao caso. Houve jovens que conseguiram filmar com os telemóveis. O meu colega da TV Sucesso, não me deixa mentir. Podemos ir atrás dele vir aqui falar. Teve o seu telefone danificado. Um dos jovens foi meu colega. Teve o seu telemóvel danificado naquela noite. Por quem? Pela polícia. Justamente onde Elvino Dias é assassinado, nós temos um circuito de câmaras de segurança do Banco BCI. Temos do outro lado, no lado oposto, Standard Bank. A escassos metros, Embaixada da Rússia. Senhores, querem me dizer que junto a uma embaixada alguém foi assassinado e não temos nenhuma pista? Para hoje me falarem de que foi o sindicato de Nini Satar. Então, em outras palavras, Nini Satar é que comanda a polícia. Ou comandava, já que agora foi... Deve ter muita informação que até foi assassinado na cadeia. Ou ele é que comandava a polícia. Por quê? As pessoas que partiram esses telemóveis, as pessoas que escorraçaram as testemunhas oculares, foram polícias. Então não foi apenas um hitman, não foi apenas um assassino de aluguer que disparou aquelas 25 balas. Que país é esse? Na zona nobre, a escassos metros da nossa presidência, alguém vem descarregar 25 balas sobre um advogado que está envolvido num processo político importante ou importantíssimo, e os senhores simplesmente não falam nada. Eu vi e critiquei na minha rede social, vi e critiquei o silêncio do então candidato presidencial Daniel Chapo, depois desta morte. Eu vi e critiquei o silêncio cobarde dos procuradores, dos juízes, dos advogados. Toda a gente importante neste país estava em silêncio. Mormente aqueles que fazem parte da Frelimo. Estavam em silêncio quando Elvino Dias e Paulo Guam morreram. E eu pergunto, já que não tinha nenhuma ligação política, por que os senhores deixaram de se simpatizar com aquela morte? Será que Elvino Dias, Paulo Guam não são moçambicanos? Será que Elvino Dias e Paulo Guam não têm família? Não têm esposas, não têm filhos? Através dos quais vocês poderiam endereçar as vossas condolências, a vossa simpatia, o vosso pesar. Porque há um modus operandi aqui no Partido Frelimo. Quando as coisas acontecem, eles fingem que não estão em Moçambique. Eles fingem que não estão nem aí. E riam-se de nós. Eu fui ao local onde Elvino Dias perdeu, ou foi morto, não perdeu a vida, não foi morte natural, onde foi assassinado. Eu fui fazer uma live com lágrimas nos olhos, mano. Com lágrimas nos olhos. Porque aquele senhor ali era um advogado do povo. Esta história aí de que estava metido, isto é tudo papo furado. Vocês não nos vão tapar as vistas com mentiras, por favor. Não cuspam na cara dos moçambicanos, meus senhores. Não cuspam na cara dos moçambicanos. Estas vossas artimanhas de mandar bater, mandar matar e sequestrar pessoas, é bom colocarem um ponto final, porque já não está a funcionar. Isto já não nos amedronta mais. Os moçambicanos não vão deixar de exigir seus... Eu tenho muitas coisas que eu faço, eles tentam sabotar. Um gajo tenta abrir negócios, eles vêm e mandam fechar. Tipo, estão a perseguir. Meus amigos, vocês vão cansar de me perseguir. Eu, enquanto estiver vivo, enquanto Deus vivo, me manter em vida, eu não hei de deixar de denunciar as vossas falcatruas. Isto tem que ficar bem claro. Enquanto Deus vivo, me manter em vida, pela misericórdia do Senhor, eu não vou deixar de denunciar as vossas falcatruas. Isso tem que ficar bem claro. Isto tem que ficar bem claro.
que eu não vou deixar de denunciar. Portanto, fui lá fazer um vídeo, tornou-se viral. Atenção, não foi apenas um vídeo, tornou-se viral. No dia da morte, do assassinato de Elvino Dias. A própria polícia foi hostil à minha presença naquele local. Portanto, se vocês não têm nada a ver, se é um crime assim normal, qual é a necessidade de instrumentalizarem até a polícia? Até a polícia. Eu tenho pena destes senhores porque nem promovidos vão ser, nem nada, só estão a ser usados como se de cães tratasse. Já que alguém disse que os militares eram equiparados a cães de guarda, alguma coisa. Portanto, são tratados como se de cães vadios se tratasse. Quando são gente, são seres humanos, à espera de uma patente, ninguém vos vai promover aqui. Portanto, sejam conscientes. Tudo bem? Vós sois polícias, sois militares, a gente respeita o vosso ofício, mas usem a razão. Não sejam emotivos, porque aqui ninguém vai mudar as vossas vidas. O que vai mudar as vossas vidas é nós lutarmos como moçambicanos. Eu digo luta, estou a falar de reclamar direitos, estou a falar de usar as instituições legalmente estabelecidas, aquilo que a nossa Constituição defende ou pressupõe, para nós lutarmos. Em nenhum momento estou aqui a incitar a violência, porque podem querer usar este vídeo como uma espécie de provas. Em nenhum momento estou a incitar a violência ou a insurreição. Todo mundo sabe qual é o meu modus operandi. Sempre fui um ativista pacífico e é mesmo pela passividade que eu aqui advogo. Então não tentem usar este material contra mim, porque é isso que eles sabem fazer. Ficam atentos para poder caçar as pessoas nas fragilidades, para depois condená-las. Por isso que não percebo como é que as nossas igrejas abrem as portas para esses políticos sem caráter, sem um mínimo de amor ao próximo. E as nossas igrejas ainda lhes emprestam um altar, porque esta gente não tem nem um mínimo de qualificação espiritual para subir nos nossos altares e se dirigirem às nossas congregações. Deviam ficar aí onde estão a roubar, a matar, a assassinar, a engendrar esses planos macabros. É aí onde deviam ficar e não pisarem nem sequer a porta das nossas igrejas. Talvez como membros, para vir encontrar a iluminação, para vir encontrar a libertação, para vir encontrar a salvação. Mas nunca como oradores no santo altar do Senhor. Por isso não percebo estes casamentos que as nossas igrejas... É frustrante se os nossos líderes espirituais soubessem da frustração que nos causam quando nos tentam fazer engolir este partido. Eles nem sequer fariam isto. Nunca mais o fariam. Mantenham os partidos lá, nós lá. E deixem a casa do Senhor. Eu vou continuar a denunciar isto. Vocês acham que eu só falei aquele dia? I'm gonna keep on talking about it. Chamar-me um endemoniado. Chamar-me um que não tenho o Espírito Santo. Chamar-me um que não sou liberto. Chamar-me de agitador. Mas o meu Deus sabe que de agitador não tenho nada. Não tenho nada, portanto, de incitador à violência. Eu apenas sou um jovem consciente que pensa fora da caixa. É apenas isso que eu sou. Portanto, os problemas do meu país, eu hei de falar, eu hei de denunciar com toda a vivacidade que me são características. Com toda a vivacidade que me é característica. Portanto, é vergonhoso ver um senhor grande. Eu até tenho um certo respeito pelo Procurador-Geral, porque até aqui não está metido em grandes escândalos. Está metido em escândalos, mas não em grandes escândalos. Eis que agora foi abrir uma cova que estava bem quieta no seu lugar, podia muito bem ter evitado. Foi lá mexer num processo que, mesmo para esboçar palavras, o senhor levou uma eternidade e a linguagem corporal o traía, porque cada palavra que ele esboçava, a linguagem corporal dizia outra. O rosto denunciava medo. As palavras trêmulas, como se de um terremoto no Japão se tratasse. Portanto, uma pessoa que está a falar... Os senhores podem avaliar a qualidade deste vídeo que eu estou a fazer e a qualidade do discurso do procurador. É por isso que eu disse, aqui neste país, eu, um paupero, um jornalista, um ativista, um simples professor que nada tem. Se quiserem investigar a minha conta, o governo já sabe, já mandaram lá, o CIS já foi ao banco e ver que não tem nem 30 mil meticais. Já foram ao meu Embesa, encontraram 5 mil, foram no meu Emola, encontraram 2 mil meticais. Viram que este não tem nada, é um pobre. Sou pobre do dinheiro porque eu trabalho de forma honesta. Mas aqui há muita sabedoria. E atenção, não é uma sabedoria meramente acadêmica ou intelectual. A minha sabedoria é divina, meus amigos. Deus faz das coisas... Ele transforma as coisas loucas, leva das coisas loucas para confundir os sábios. E vocês não vão perceber como é que estes jovens têm esta capacidade de interpretação até celestial. É porque é Deus que nos mostra isso, porque Ele já viu a pureza do nosso coração. Que nós não lutamos pelo estômago, não lutamos pelo dinheiro, nós lutamos pela justiça. Que nós não lutamos pelo enriquecimento, nós estamos preocupados com hammers ou viver na Suma Shield.
aqui nestes últimos bairros como Machameli, Congolote, é onde nós encontramos o nosso alento, conseguimos colocar a cabeça para descansar tranquilos. E a hora do almoço, a hora 12 não nos assusta porque não há de vir nenhum agente de Cernic nos recolher. Pelo que as nossas mãos estão limpas, não recebemos suborno, não aldrabamos a ninguém, não defraudamos a nenhum moçambicano, simplesmente vivemos de forma honesta com o pouco que Deus nos dá, que parece muito. Para nós importa sair do ponto A ao ponto B de uma bicicleta e não sair do ponto A ao ponto B de um carro de luxo que representa sangue de pessoas. Para nós isso é profano, isso é iniquidade. Portanto, não sujamos as nossas mãos desta forma. Então é preciso perceber que nem todo mundo tem um preço, nem todo mundo tem, portanto, nem todo mundo se calcula com moneta, ou com pecúnio, ou valores monetários se não perceberem o vocabulário. Nem todo mundo. Nem todo mundo vai aceitar as vossas desculpas esfarapadas, como se todo o povo moçambicano fosse otário. Nem todo mundo vai ter medo da hora 12, porque para nós, 12 é para almoçar neste horário. Nem todo mundo vai vender a sua essência e passar a ovacionar, ou como quem quisesse maquiar fezes e fazer parecer um raro minério. Não faz sentido algum. Dejetos, nós puxamos o autoclismo no banheiro para desaparecer. E não há como algo precioso fazer parecer. Porque a nossa honestidade é que nos faz Moçambique defender. E sentimos pena daqueles que entregam sua juventude para um sistema macabro e assassino enaltecer. Sentimos pena daqueles jovens que vendem a sua alma para um pouco de dignidade obter, vendendo irmãos e irmãs, vendendo irmãos e irmãs, e sem nenhum amor ao próximo, ajudar o povo a falecer. Portanto, é preciso muita maldade nos vossos corações. Vocês tiveram coragem de sentar esses meses todos, sentar e desenhar esta mentira sobre Elvino Dias, um advogado do povo que até a mim já defendeu em 2022, quando eu organizei uma marcha pacífica contra as portagens ilegais. Ele é que me veio lá defender a custo zero. E vários outros casos de pessoas que eram injustamente detidas, que Elvino estava, portanto, em busca desta liberdade. Estabeleceu o seu escritório de advocacia lá no paupérrimo bairro de Maguanine. Maguanine, quem fala de Maguanine pensa em água, em enchentes. Mas foi lá onde Elvino se instalou para estar próximo da sua gente. Para hoje vir ser vítima de uma história tão deprimente de um procurador que mostrou-nos não ter nada de inteligente. Ficam aterrorizados quando ouvem um poema de deprimente. Mas senhores, vocês não têm vergonha? 50 anos estamos aqui. Vocês pensam que aquelas histórias que nos contavam, acham mesmo que este povo tão inteligente, com esta globalização e o acesso que as pessoas têm à informação, vocês acham que ainda terão a capacidade de nos enganar com a desinformação? Vocês acham mesmo que este povo é tão ignorante que não consegue perceber que tudo isto é uma armação? Vocês acham que o povo é tão burro, tão estúpido, que não consegue perceber que tudo isto é encenação? Minhas senhoras e meus senhores, tenham um pouco de dó, tenham piedade da vossa própria ignorância. Porque cada vez mais que vocês aparecem, nós vos olhamos como se vocês fossem crianças. Porque até para mentir, precisa de algum tipo de capacidade intelectual. Mas nós logo conseguimos ver que houve alguma maquinação processual neste processo, neste relatório que os senhores nos tentam apresentar. É tudo mentira, é tudo mafia. E nós não vamos aceitar. Nós não vamos nos calar. Vocês vão tentar nos silenciar. Vão tentar nos colocar sentados numa cadeira de rodas. Tal como fizeram com a nossa irmã Selma.
Mas nós não nos vamos calar, nós vamos continuar a denunciar e gritar e apertar a mesma ferida que abriu a nossa irmã Selma. Até que a verdade venha à superfície. Nós não vamos parar de denunciar. Nós vamos continuar a falar. Eu já disse e repito, quando vocês matarem 1, virão 10. Quando matarem 10, virão 100. Quando matarem 100, virão 1000. Quando matarem 1000, virão 10.000. Quando matarem 10.000, virão 100.000. Quando os 100.000 tombarem, hão de aparecer 1 milhão de moçambicanos. 1 milhão de moçambicanos. Quando chegarmos na faixinha de 1 milhão, cuidado, já não vão conseguir mais controlar. Já não vão conseguir mais controlar. Basta chegarmos a 1 milhão de pessoas. Vocês não vão mais conseguir controlar. Portanto, mudem. Comecem agora a mudar. Comecem a governar de verdade. Porque estas histórias vão vender a Disney. Vão vender a Hollywood. Vão fazer filmes, novelas de desenhos animados. Vão lá vender a Marvel. Porque nós não vamos comprar. Não vendam isso. Não vamos comprar. Esqueçam. Esqueçam. Tive pena do procurador. Um senhor grande. Casou há pouco tempo. Fez um casamento pomposo. E por sinal, no casamento do procurador, quem lá estava? Os governantes. E algumas pessoas dizem, qual é o problema? Vocês estão malucos? Não conseguem raciocinar? Qual é o problema de quê? Já viram onde isso? Diga-me outro país em que vocês viram algo igual. Casamento do procurador, quem está lá são presidentes e primeiras damas e ministros e deputados do partido. Quer dizer, não é que a gente está a fazer a farra, estão a rir das nossas caras ou quê? Por que estes poderes devem estar todos misturados? Tem que haver separação. Para tal como a África do Sul, que negou a extradição de Manuel Chang a Moçambique, por perceber que, já agora, agradecer aqui o professor Adriano Vunga e os demais ativistas que fazem parte do fórum, que denunciaram junto ao judiciário sul-africano que Manuel Chang não devia vir a Moçambique. Não devia vir a Moçambique. Eu também tive um papel importante, mas é para o melhor. A gente não confia em nada, né? Vivemos aqui nesses bairros que eu disse agora, Malta Machamel, Santa Isabel, o que é aquilo? Abel Jafara, Boboli, são esses, então é melhor algumas coisas deixar que há. Então, é preciso nós percebermos que nós estamos em 2026, meus senhores. Estas vossas ladainhas, vossas histórias, eu estive no cemitério, manos. A mãe de Elvino em pranto, a chorar, a falar com o filho. Os filhos de Elvino, bros. Os filhos de Elvino bem pequenos. A chorar a morte do pai, bros. Num processo que eu mesmo recebi mensagens. Então quem me mandou mensagens também foi Irini Satar, só pode. Eu recebi mensagens a dizer que havia de perder emprego na TV Sucesso. Eu não tenho nada a ver, mano. Eu vou falar dos problemas do meu país. Se vocês acham que eu estou a falar porque quero voltar a Sucesso, que não consigo superar, dizem que eu não consigo superar a minha saída da... Tudo bem. Vocês querem ser ignorantes, sejam. Mas eu estou-vos a mostrar um processo político que nós estamos a viver. Uma perseguição acesa, da qual nós somos vítimas. Estou-vos a mostrar um sistema macabro que não tem nada a ver em te tirar o emprego, deixar-te na miséria. Não tem nada a ver em te matar, deixar teus filhos morrerem de fome. É isso que eu estou a vos mostrar. Vocês conseguem ver um jovem desesperado que quer voltar ao antigo emprego. Vocês acham que eu sou maluco ou quê? Eu, se quiser trabalhar para alguém nesse país, eu já conheço a fórmula. É só lamber bota. E eu não preciso de lamber bota de ninguém. Graças a Deus. Eu tenho, já disse aqui, valências que me mantêm em pé. Pelo menos o tipo de vida humilde que eu estabeleci para mim e minha família. Eu tenho valências que, sentado na minha casa, ok? Com um dispositivo como este, eu consigo fazer a minha renda. Já vos disse isso não sei quantas vezes. Quando eu falo aqui, quando eu vos digo que eu recebi mensagens ameaçadoras, que eu fugi do país, eu estou-vos a abrir os olhos para vocês perceberem com quem estamos a lidar. Que o nosso inimigo é mau. Que vão se infiltrar até onde puderem infiltrar. Queriam controlar o meu Facebook. Eu neguei. Que este Facebook não devia ser mais um objeto de crítica ao sistema. Eu neguei, mano. Este Facebook está ao serviço dos moçambicanos. Aqui é para denunciarmos, mano. Aqui é para falarmos dos nossos problemas. Aqui é para nós falarmos daqueles que estão a afundar este país à miséria. É para isto que este Facebook existe, meus amigos. Este Facebook não é para andar a ovacionar a ninguém. Este Facebook não é para andar aqui a camuflar nada de ninguém. Fezes, nós vamos puxar abaixo no autoclismo. Não vamos colocar maquiagem. Os senhores querem que eu faça um papel de parvo, maquiar
Fezes, eu não hei de fazer isso. E desculpa a expressão, mas eu vou chamar mesmo pelo nome. Não vou maquiar fezes. Eu vou puxar, I'm gonna flush it down the toilet. Vou puxar, apertar o autoclismo. Vou apertar o autoclismo em cima destas fezes e elas vão desaparecer. É isso que a gente vai fazer. Denunciar. We'll name and shame them. Vamos nomear e envergonhar aqueles que dilapidam os nossos recursos. Estes senhores são apenas businessmen. Eles estão preocupados com eles, com as suas famílias. Moçambique, não temos estradas aqui. Moçambique, não temos escolas condignas. Escola de verdade. Vai lá para uma criança, leva uma criança da creche na China. Compara com uma criança da quarta em Moçambique. Você vai ver uma disparidade grandíssima. Criança de 5 anos na China. Leva uma criança de 8 aqui na quarta classe. 8, 9 anos. E compara. Uma criança de Japão de 6, 7 anos leva uma criança da 7ª aqui e compara. Nós não estamos a ser geridos porque os senhores não têm vontade de trabalhar. A única coisa... Eu nem sei que nome esses estão a tentar limpar com esta história que estão aqui a engendrar. Porque nós já abrimos os olhos há muito tempo, manos. É até ridículo. O procurador estava a tremer, a balbuciar, não conseguia esboçar uma frase firme, convicto daquilo. Ele mesmo duvidava das suas palavras. É isto que vocês chamam de governação? Mas como é que você vai conseguir condenar alguém que de anterior estavam juntos a chilar numa festa? É por isso, acho que alguns não me entendem porque é que eu não gosto de receber dinheiro. Alguns não percebem. Eu não gosto de receber dinheiro porque eu não quero estar na mão de ninguém. Eu dou graças a Deus, Pai do Senhor Jesus, por me ensinar a humildade. Eu levo uma vida tranquila, bem humilde. I got nothing, man. Não tem nada. Mas tenho paz de espírito. Estou tranquilo. Que não devo nada a ninguém. É por isso que eu falo dos problemas do país com toda a energia que me são características. Toda a energia que me é característica. Estes senhores ameaçaram. Eu pergunto, será que foi Nini que me mandou aquelas mensagens antes? Quer dizer, antes dos donos da empresa me tirarem... Que ninguém me tirou. Antes de eu pedir demissão. Ou melhor, antes dos donos da empresa me pressionarem. Porque pressão houve. Eu já tinha recebido um telefone que o senhor vai sair deste canal porque os donos têm medo de Xungo, mas o teu dia está a chegar. Já tinha toda a informação. Eu pergunto, quem és tu? Tentei interagir com esta pessoa. Não falava mais. Eram só ameaças. Eram só ameaças. Resultado? Tive que fugir para a vizinha África do Sul. E mesmo na África do Sul não consegui calar. Mano, está no sangue. Esquece lá, bro. Esquece lá, bro. Está no sangue, brother. A malta decidiu lutar. Eu vivia fora. Minha vida confortável. Eu, por amor a Moçambique, decidi a vir. E o dia também que tiver que sair, aí de sair. Mas agora estou aqui. Não preciso... Eu sei que alguns filmistas ficam... Por que não sai? Porque não são vocês que mandam em mim. Porque vocês não são donos deste país. Fazem-se de... Mas não sou. Hoje não sou os donos. Então não são vocês que mandam em mim. A passagem eu vou comprar com o meu dinheiro, não com o vosso. Portanto, fiquem aí a roubar, a enganar o povo, mas deixem-me em paz. Não sou stupid. I'm not stupid. I'm not stupid. Portanto, é preciso termos esta atenção. Houve aqui uma tentativa desesperada de... Ainda vou falar nos próximos dias. Mas só vim aqui para dizer que aquilo que o procurador falou é mentira. It's a lie. Estão a tentar chamar-nos de burros. Vocês estão a tentar chamar-nos de burros e nós não somos burros. Não brinquem com o povo, pessoal. Não brinquem com o povo. Este país não é Brasil. Isto aqui não é Brasil. Nós não temos aquele nível de crime Brasil. Não. Sabemos muito bem quem detém as armas neste país aqui. Agora, eu se sair agora de casa com uma arma branca, uma faca agora... Agora, se eu sair de casa com uma faca, eu vou ser encontrado antes de chegar à via principal. Agora mesmo. Se eu conversar com alguém ao telefone para comprar uma bala só, uma bala só, antes de eu chegar à pessoa, já está lá o Cernic que vão me prender. Então, don't make us seem like stupid. Não somos burros, nós. Nós sabemos muito bem que estes sindicatos criminais funcionam aí dentro da Péria, do Cernic, aí dentro. Portanto, se realmente não sabem quem matou o Elvino, olhem aí dentro. Outro ponto. Aquele jovem mosquito estava a fazer o quê no meio
Se ele não era de Podemos, estava a fazer o que com o Olivino Dias, envergando uma camiseta de Podemos? Estava a fazer o quê? Não seria um reconhecimento? Quer dizer, já tentaram. Pensam que... You guys think we're stupid. Tempo depois, o próprio também morreu. Não seria uma espécie de uma queima de arquivos? Acho que vou parar por aí. Don't take us for fools. We're not fools. Nós não somos tolos. Nós não somos tolos. Partilhem esta live, pessoal. Deixem mais pessoas receberem. Deixem mais pessoas verem. Eu ainda vou falar desses assuntos. Deus abençoe a todos.